Nós já começamos o programa de hoje com destaque para o setor leiteiro. Desde o fim da tarifa antidumping do leite, o setor produtivo espera para vender na prática que medidas do governo federal irá adotar para compensar as perdas da cadeia produtiva que terá como entrada dos produtos importados no país. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do país, a CNA, tem participado das discussões com o Ministério da Agricultura. Tem mais informações com a Catarina Martorelli, direto de Brasília. É isso mesmo, o assunto do leite continua, a polêmica é grande, o setor produtivo não está muito satisfeito, mas o governo diz que todo mundo tem que ficar tranquilo porque as medidas estão sendo tomadas. Quem está trabalhando nesse grupo aí que foi formado pelo governo para trabalhar essa polêmica diariamente é a CNA. E o assessor técnico em pecuária de leite aqui da CNA está aqui com a gente, o Thiago Francisco. Thiago, conta pra gente então o que a gente pode dizer para esse produtor que está assistindo e que está preocupado, porque a tarifa antidumping foi suspensa, porque não há dumping, segundo o governo, mas uma medida compensatória seria oficializada e até agora não foi, né? O que a gente pode dizer para tranquilizar o setor? Bom, no primeiro momento é esclarecer para o produtor que a CNA está aqui para defender os interesses dele. Essa questão especificamente do antidumping é algo que a gente já trabalha desde 2001, quando foi instituídas as primeiras tarifas. A gente vinha renovando a cada 5 anos e agora com a última renovação, infelizmente, o governo sinalizou que essa medida não entraria em vigor. Paralelo a isso, a gente tem trabalhado questões que foquem a melhoria de competitividade do setor hoje, como um todo. Porque falar só de defesa comercial, a gente acha o tema importante, sabe da necessidade de se combater práticas desleais de comércio e para isso a gente tem tentado, junto com o Ministério e o apoio agora da Frente Parlamentar, uma saída alternativa para essa questão do antidumping. A gente vem trabalhando rotineiramente alinhado com o Ministério da Agricultura, que tem nos apoiado bastante nessa questão, e a gente está esperando realmente agora a publicação real do que pode acontecer. A gente teve uma sinalização que, como a União Europeia aplicou uma salvaguarda nas exportações de aço brasileiras, para lá, o Brasil colocou na OMC 3 produtos como sendo prioritários para que, em resposta a essa salvaguarda. E o leite em pó é um desses produtos. Só que essa lista precisa ser ainda melhor trabalhada dentro do OMC, tem que contar com aprovação ainda, para que a gente consiga estabelecer uma taxação de importação diferenciada para o leite em pó. Então essa é a medida emergencial que a gente vem trabalhando junto ao governo. Com relação à agenda de competitividade, a CNA está envolvida juntamente com o Ministério da Agricultura para criar um plano para melhoria da competitividade do leite brasileiro. Questões básicas aí, desde a desoneração de alguns tributos da cadeia, a gente tem trabalhado e focado principalmente na desoneração de um dos maiores gargalos hoje em relação a custo de produção, que é a ração. Só para citar como exemplo, a ração hoje de suínos e aves ela não tem incidência de PIS e COFINS. O que a gente quer é uma isonomia no tratamento para a ração direcionada para ruminantes, porque aí a gente consegue trazer uma distorção no custo aí, que hoje representa para o produtor algo de 30% a 40% do custo de produção dele, um abatimento no custo de produção. Só a incidência de PIS e COFINS somam juntas quase 10%. Então, essa é uma das medidas que a gente tem trabalhado junto ao Ministério para aumentar a competitividade. Paralelo a essa, a gente tem outras ações, muito atreladas à questão de dar ao setor nacional competitividade com o mercado externo, por exemplo. A gente sabe da questão das tributações que são feitas aqui internamente, sabe da capacidade que a gente tem produtiva para atingir mercado interno, mercado externo, mas para isso a gente precisa estar mais alinhado, tanto com o mercado externo em relação a preços, como em relação de custo também. A gente hoje trabalha desalinhado com o mercado internacional em relação a preço, justamente porque a gente tem um custo muito alto no país. Então essa é uma medida também que a gente tem focado com o discurso com o Ministério. O produtor ele tem acompanhado tudo isso, mas ele cobra agilidade, né? Porque ele já vem de uma oneração muito grande, ele quer essa desoneração do setor o mais rápido possível. Essa que é a questão. Então, assim, como a ministra está entrando agora, a gente está tendo essa visibilidade e essa aceitação
do Ministério que a causa do leite é uma causa urgente e requer medidas emergenciais, a gente tem trabalhado isso. O que a gente tem que deixar claro é o seguinte, são medidas de médio e longo prazo. A gente não vai resolver o problema da noite para o dia. A gente tem uma série de questões que vão ser trabalhadas, questões estruturantes realmente para o setor ganhar fôlego aí para conseguir competir internamente e externamente futuramente. E dados da Anvisa revelam que, como base em monitoramentos internacionais, o uso de glifosato não traz risco para a saúde. Quem tem as informações é o nosso repórter Valdir Pacheco. Um novo parecer técnico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, concluiu que o glifosato não apresenta características que causem câncer. O documento é resultado de 10 anos de estudo e foi disponibilizado recentemente pela Anvisa. Os dados revelam ainda que, com base em monitoramentos internacionais, não há risco para a saúde de mulheres lactantes. O produto é um dos insumos mais utilizados na produção agrícola brasileira no combate de ervas daninhas no plantio. Para a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja, o estudo da agência é positivo e coloca em xeque acusações feitas ao setor de produção de alimentos com relação ao uso de produtos que causam mal à saúde. Em Mato Grosso, somente a soja, uma das culturas nas quais o glifosato é utilizado, foram plantados mais de 9.500.000 hectares. E a estimativa é de que a produção alcance aproximadamente 32 milhões de toneladas. Conforme a Anvisa, a reavaliação toxicológica do ingrediente ativo de agrotóxico glifosato foi instituída por meio da resolução número 10 de 22 de fevereiro de 2008, com base principalmente na ampla utilização do produto no Brasil. Várias edições do estudo já foram publicadas e na última edição disponibilizada recentemente, a agência conclui que, de acordo com as demais autoridades internacionais, que não existe evidência de um aumento de risco de desenvolvimento de tumores sólidos após a exposição ao glifosato, diz trecho do documento, que aponta também a falta de vestígios relacionados à leucemia. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Um alívio, né? Inclusive ontem a gente comentou sobre esse assunto aqui na análise do João Pedro Cuti Dias. E agora nós vamos falar de sanidade animal. Para aumentar o nível de proteção do setor avícola, o governo do estado de São Paulo liberou a utilização da vacina recombinante para prevenir uma grave doença em aves, a laringotraqueite, que ataca o sistema respiratório e é altamente contagiosa. Quem tem mais detalhes sobre este assunto é o repórter Gustavo D'Angelo. Considerando a relevância do setor avícola aqui no estado e a necessidade de garantir segurança nessa atividade, o governo paulista autorizou a utilização da vacina contra a laringotraqueite infecciosa das aves em todo o estado, a critério do programa sanitário de cada produtor ou empresa, em substituição à vacina de vírus vivo. A medida visa proporcionar maior nível de proteção contra surtos da doença, que pode causar alta mortalidade de aves e grandes prejuízos à produtividade da avicultura paulista. A vacina anteriormente usada pelos avicultores apresenta o risco do vírus vacinal sofrer mutação e reverter a patogenicidade e assim ocasionar a doença. Com a utilização da vacina recombinante, este risco deixa de existir. A nova norma, além de permitir o uso de vacina recombinante nas aves, determina que, caso estas vacinas sejam utilizadas pelos produtores ou empresas, as guias de trânsito animal devem obrigatoriamente informar o uso da vacina. Ao mesmo tempo, fica liberado de restrição o trânsito das aves vacinadas, qualquer que seja a sua finalidade, assim como de seus produtos e subprodutos. Por estarem na área de proteção especial instituída pelo estado, os municípios do Bolsão de Bastos e de Guatapará são obrigados a utilizar a vacina recombinante. Gustavo D'Angelo para o SBA. E quase 4.000 toneladas de peixes serão vendidas no período da Semana Santa, também no Rio Grande do Sul. Um trabalho que é planejado durante o ano todo em pequenas propriedades rurais, com o apoio da Emater e da assistência técnica aos piscicultores. Veja só a reportagem. Um verdadeiro espelho d'água.
está aí o ambiente principal para a produção de peixes. E quando se fala em água, o Rio Grande do Sul é um privilegiado. Não é à toa que 50 mil famílias vivem da piscicultura no estado. São pelo menos 20 mil hectares de açudes, segundo a Emater. E esses números só não são maiores porque o consumo da carne ainda é considerado pequeno quando comparado com países europeus ou latino-americanos. Há mais de 20 anos, Sidney aliou a piscicultura à produção de grãos. Sempre o nosso foco principal realmente foi a parte de grãos, né? Mas como nós tínhamos realmente essas áreas aqui que são adaptadas realmente para a questão da piscicultura, né? A gente procedeu em investimentos, né? E há vários anos a gente vem trabalhando nesse sentido, inclusive buscando novos investimentos, novas culturas de espécies de peixes, no caso, né? E apesar de justamente nesse momento ser um momento delicado em termos de economia, né, ele também vem enfrentando uma certa dificuldade em termos de rendimentos, né, de saldos financeiros, né, que as margens realmente estão justas no caso, né. Mas a gente está buscando essa parte aí com eficiência, né, para justamente então a gente buscar se manter no mercado, né. Hoje já são 8 hectares, onde o engenheiro agrônomo cria pelo menos 5 espécies de peixe. O principal comprador são os Pesque-Pague. E a outra parte, então, também é a questão nossa em relação aos Pesque-Pague, que hoje ainda é o nosso foco principal, né? Onde que realmente, então, a gente fornece então, as carpas, no caso, né? O cabeça grande, a israelense, que é aquela toda com escama, né? E além disso, então, também a carpa capinha, a traíra, o jundiá, né? Que também está entrando muito forte hoje no mercado. E realmente, então, ele está buscando algumas novas alternativas aí com outros tipos de peixe também, né? O município de Ajuricaba, no noroeste do Rio Grande do Sul, é um dos maiores produtores de peixe cultivado do estado. Cerca de 320 famílias vivem da piscicultura. A Ajuricaba está posicionada numa situação geográfica que favorece a construções de açudes pela sua topografia e também ela foi contemplada com bastante água, mananciais, vertentes, que isso dá condições para se desenvolver essa atividade. Na propriedade da família Andregueto, o cuidado no cultivo dos peixes começa desde cedo. Eles são referência na criação de alevinos. A necessidade de produzir um alevino de qualidade para o produtor ter esse peixe dentro do açude. Então a gente está trabalhando com um alevino maior, com espécies, no caso, que não corram o risco de morrer por predadores na fase inicial. Então, a necessidade do produtor receber um alevino de tamanho de 9, de 12, de 15 centímetros, onde que ele pode largar esse alevino dentro do seu açude e ter a certeza que na hora da despesca ele vai ter esse peixe no final, uma boa produção. São 4 milhões de alevinos comercializados anualmente. E na propriedade tem espaço para quase o dobro dessa produção. Hoje a capacidade nossa de produção seria em torno de 10 milhões de alevinos, poderíamos produzir. A gente arrumou o comércio, por enquanto, até 4 milhões. Então a gente está produzindo essa quantidade de acordo com a necessidade de venda. A gente pode ampliar, pode aumentar a quantidade de produção. Mas hoje, até agora, a gente está se limitando numa produção de 4 a 5 milhões de alevinos. Nessa época do ano, a procura por peixes é intensa. O prato principal da Semana Santa tem lugar garantido na mesa dos gaúchos, embora o consumo ainda não seja tão expressivo. E depois do Eixo Los Angeles Campo Grande, a Embrapa Gado de Corte fez novo lançamento de uma leguminosa, o Eixo Los Angeles Bela. A repórter Kelly Rodrigues conversou com pesquisadores da Embrapa que explicam a diferença das duas variedades. Acompanhe. De acordo com um grupo de pesquisadores da Embrapa Gado de Corte Cerrados, o novo lançamento do Estilosantes Bela é mais uma opção de tecnologia que o produtor tem para aplicar no seu sistema. Diferente do que alguns produtores possam questionar, o Bela não vai competir com o Estilosantes Campo Grande, leguminosa lançada no ano de 2000, também pela unidade Gado de Corte.
O Bela, ele vem com os diferenciais em relação ao Campo Grande. E aí o produtor, de acordo com a sua condição de solo, clima, de ambiente, né? E aí ele define, tá, com orientação nossa e de técnicos, qual vai ser a melhor cultivar. O material Bela se adapta melhor em solos argilosos. Apresenta um arranque inicial positivo na competição com a braquiária. Esse é um ponto positivo nessa formação inicial, que é sempre uma crítica do produtor em relação ao Estilosantes Campo Grande. O arranque inicial do Estilosantes ele é pequeno. Né? Só depois de 60 dias que ele realmente cresce mais. Inicialmente, esses primeiros 60 dias, praticamente você vê, quase que ele desenvolve muito mais sistema radicular, mais raízes e menos parte aérea. E aí o produtor fica um pouco assustado. Aí você tem que ter cuidado para evitar que a braquiária sombreie o Estilosantes, abafe o Estilosantes, porque o Estilosantes também é uma planta de sol. Então nós temos que ajustar o manejo para evitar isso aí, o manejo inicial de formação. O pesquisador da Embrapa Cerrados salienta que tanto o Estilosantes Bela como o Campo Grande são plantas excelentes, porém ambas com diferentes características. Ambas são plantas fantásticas que a Embrapa tem recomendado. No entanto, para contextos em que você tem uma oferta ambiental mais restritiva do ponto de vista de quantidade de chuva e solos com texturas mais pesadas, a Estilosantes Bela, essa mistura, ela tem demonstrado melhor desempenho, maior produtividade. E no nosso contexto lá de Brasília, onde o material foi testado por vários anos, a produtividade de forragem é o dobro do Estilosantes Bela em comparação com o Estilosantes Campo Grande. No entanto, para aqueles pecuaristas que já conhecem a tecnologia Estilosantes Campo Grande e estão satisfeitos, existem diferenciais, logicamente, em relação ao cultivar, mas assim, o grande mérito está nessa situação mais desafiadora em que o Estilosantes Bela consegue demonstrar melhores resultados. Com produtividade de matéria seca de alta qualidade, não é uma planta hospedeira do agente etiológico da ferrugem asiática da soja. Além da recomendação de uso em consórcio com braquiárias para pastejo por bovinos, é uma nova opção para a utilização em sistemas agrícolas ou integrados de lavoura-pecuária, melhorando a eficiência produtiva, como a sustentabilidade dos sistemas. Toda leguminosa é uma planta amiga da natureza, amiga dos sistemas de produção, e ela vem enriquecer o sistema solo-planta-animal com nitrogênio, mais proteína, e por conta dessas características, ser uma planta ecoamigável, poupadora de insumos, ela se adequa muito bem a sistemas de base agroecológica.